Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, Dia dos Pais. Quem inventou o Dia dos Pais? Assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais tornou-se uma data especial para o consumo. O comércio sempre prevê um aumento de vendas nessa época do ano. A expectativa é ótima, a gente está aguardando aí um bom público agora. Depois que passou a Copa, acho que agora todo mundo vai ter mais tempo e é o dinheiro, né, para gastar o Dia dos Pais, que vai ser no segundo domingo, então é depois do pagamento. Esperamos que venha um fluxo bem grande de clientes para que possa dar uma levantada no comércio. Espero que as vendas sejam boas. É um dia que faz bastante diferença, porque às vezes em uma semana a gente tem que vender praticamente para o mês inteiro, né? Mas, tirando a questão do comércio, a pergunta continua: quem inventou o Dia dos Pais? Depois que inventaram o Dia das Mães, mais cedo ou mais tarde, viria o Dia dos Pais. Na celebração do Dia das Mães, alguém sempre iria perguntar: mas os pais não merecem homenagem? Diz a história que uma jovem americana, ao ouvir um sermão em sua igreja dedicado às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. A coisa pegou e, em 1966, o presidente Lyndon Johnson assinou um decreto tornando o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais. No Brasil, o Dia dos Pais é atribuído ao publicitário Silvio Bering e foi celebrado pela primeira vez no dia 14 de agosto de 1953. Depois, a data foi alterada para o segundo domingo de agosto por questões comerciais. Mas devemos pensar em outra questão. Os filhos têm certos direitos. Um deles é o direito à herança, e os pais costumam sofrer a pressão dos filhos. Alguns filhos pensam que têm direito à casa, comida, roupa, escola e uma mesada. Se as coisas não saem como querem, reclamam, brigam e ameaçam comer no bar da esquina, desde que o pai pague a conta, naturalmente. Para os filhos, que estão sempre exigindo seus direitos, a Bíblia não deve ser um livro muito agradável. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar é mais do que simples obediência. Honrar pai e mãe exige o reconhecimento sincero de que Deus os colocou como autoridade sobre nós. Por isto, devem ser ouvidos, respeitados, enaltecidos e, sobretudo, amados. Tal pai, tal filho. Será? No próximo bloco você vai conhecer uma história bacana do filho que seguiu os passos do pai. E aí eu fui incentivando com isso, deixando os instrumentos à mostra para ele, né, então. E dessa maneira eu fui vendo se ele gostaria de ser músico. Tal pai, tal filho. Queremos continuar com este assunto daqui a pouco, então não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Tal pai, tal filho. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. E você? O que você falaria para o seu pai nesse dia especial de comemoração? Pro meu pai? A gente não se dá muito bem não, mas pai, eu te amo. Eu amo você, pai, gosto de você muito. Eu fico muito feliz que é Dia dos Pais, eu amo muito ele, espero que ele saiba disso. E eu desejo isso para todos os pais. Eu queria que meu pai ser feliz no Dia dos Pais, né? E eu vou dar um presentão pra ele, um abraço, né? Que eu amo muito ele, que ele é uma pessoa nota 10. Por mais que a gente briga às vezes, né? A gente tem uma vibe assim. Mas eu te amo, pai. Por mais que você pegue no meu pé, eu te amo. Pai, eu te amo. Lembrar do seu pai no Dia dos Pais e até comprar para ele um presente é muito bom. Mas honrar seu pai de verdade exige muito mais. Porém, faz uma grande diferença na vida da família.
pois honrar o pai e a mãe é, acima de tudo, honrar a Deus. E quando pensamos na figura do pai, vem a pergunta: tal pai, tal filho. Será que é assim mesmo? É muito comum os filhos seguirem a carreira dos pais. Imitação ou vocação? Neto de baterista, filho de violonista. A música sempre esteve presente na vida de Henrique. E aí eu fui incentivando com isso, deixando os instrumentos à mostra para ele, né, e tal. E dessa maneira eu fui vendo se ele gostaria de ser músico. Seu pai Valdemar, além de tocar violão, dá aulas de música, constrói guitarras, conserta instrumentos. A vontade de ver o filho seguir seus passos resultou em uma guitarrinha profissional. O presente foi entregue quando o garoto tinha apenas 7 aninhos. Fiquei feliz, né, de ter uma guitarra do meu tamanho, né, primeiro, porque era pequeno, mas eu não me interessei tanto, assim. Ele tinha a caixinha dele, tinha a guitarra, tinha um suporte de madeira que eu deixava a guitarra em pé, mas mesmo assim quebrou, né? Sentando em cima do braço, mas eu colei de novo e não falei nada e tal, tudo para incentivar. Apesar de todo esforço e incentivo, Henrique só foi aprender as primeiras notas aos 11 anos de idade. Fiquei muito alegre, né? Porque pela rapidez do como aconteceu, né? Ensinei uma escala e alguns arpejos e depois, acho que em 2 semanas, a gente já estava começando a tocar na igreja, no louvor. Né? Hoje, Valdemar tem muito orgulho de tocar com o filho. A pequena oficina no fundo da casa serve de palco para 2 grandes talentos. Muitos amigos meus vêm aqui às vezes da escola e fica, nossa, legal essa família, seu pai é legal, tal, porque não tem um contato, né, muitas vezes de ter uma família mesmo, de ter um pai presente, né, para ensinar as coisas. E quando eles não estão tocando em casa, estão na igreja. Para Valdemar é uma honra saber que é o Henrique que vai dar continuidade ao seu ministério de louvor. O pai que plantou e regou com paciência, hoje colhe os frutos. Filho com um dom que vai muito além da ponta do dedo. Talento que traz paz, cura, muda histórias. Bons pais acabam sendo bons exemplos para os filhos, que acabam imitando as atitudes deles. Mas o que dizer daquelas milhares de crianças, especialmente em cidades grandes, que vivem com as mães, mas não conhecem os pais? A figura paterna sempre fez muita falta na vida do Alan. Quando ele tinha apenas 5 aninhos de idade, seu pai foi tentar a vida fora do Brasil. O pai é uma referência para o filho, né? E muitas vezes os meus avós tentaram suprir a ausência do meu pai, mas não é a mesma coisa. Então foi uma infância um pouco mais difícil, né? Sem brincadeiras, sem poder entregar presentes em dias festivos. Durante 7 anos, os dois se comunicavam apenas por cartas e raros telefonemas. Mas quando eu mais ficava triste, era quando ele me ligava. Ele me ligava cerca de 2 a 3 vezes por ano. E quando ele me ligava e quando a gente desligava, era uma descarga de emoções para mim. O tempo passou, mas as marcas da rejeição continuaram. Logo que casou, Alan se sentia bem inseguro. Temia a vinda de um filho. Na maioria do tempo, eu não sabia como ser pai, como era a rotina em uma casa com um pai, porque nós somos 4 e nós sempre vivemos com a minha mãe sozinha, né? Então, não sabia muito bem como seria a rotina, como eu me adaptaria. Então, me deu um grande medo. Quando eu soube que era menino, ainda mais. Mas como esse tipo de coisa não se escolhe, o casal foi abençoado com um lindo menino.
ele ficou bem assustado, principalmente sabendo que seria um menino, ele ficou ainda mais. Ele dizia que talvez se fosse uma menina ele saberia como agir melhor. Então, de cara, ele ficou bem assustado, sim. Ficou com medo de não conseguir ser um bom pai. Mas não foi o que aconteceu. Alan tem se mostrado um excelente pai. Faz questão de acompanhar o filho em tudo. Vão para a cozinha juntos, jogam bola, videogame. Na hora da música, Pedro enche o papai de orgulho, mostrando todo o seu talento com as baquetas. Eu vejo nele um pai maravilhoso. Ele se esforça para ser excelente a cada dia, para ser um pai melhor do que o pai dele foi para ele, né? E realmente ser o representante de Deus na vida do filho dele, ser como Jesus na vida do filho dele. Enquanto uns dizem que não conseguem dar o que não receberam, outros se empenham para fazer a diferença. Neste caso, a dor e a tristeza deram lugar a um amor incondicional. Excelente ser pai, é uma coisa que muda a forma como você pensa, muda a forma como você sente. É uma sensação diferente daquela que eu já tinha vivido até então. E ser pai do Pedro é muito legal, porque eu posso ver alguém com um futuro maravilhoso, assim, e saber que em todo tempo a gente vai estar junto. Diz um ditado que não basta ser pai, tem de participar. E participar envolve amor, compromisso e responsabilidade com os filhos. Por outro lado, os filhos também têm o dever de amar os seus pais e não devem apenas procurá-los nas horas dos problemas e encrencas. O filho precisa honrar o pai. Honrar é obedecer, respeitar e, sobretudo, amar. Tal pai, tal filho. Depois de um breve intervalo, queremos seguir com este assunto, com uma mensagem especial do reverendo Jeremias Pereira. Aguarde aí. Olá, gente boa! Semana dos Pais. Não é das mães não, viu? Do pai, dos pais. E aí, comprou presente pro seu pai? Não precisa comprar, hein? Às vezes, Dia das Mães faz aquela coisa linda, boa, parabéns. Tem que fazer mesmo. Mas na Semana dos Pais tem gente que não dá nenhum abraço. Ah, mas com você vai ser diferente, não vai não? Vai não? Vai, claro que vai. Um abraço gostoso, um beijo. Celebrar seu pai. Celebrar aquele que Deus usou para gerar você. Essa é uma semana de gratidão. Feliz aquele e aquela que pode abraçar seu pai. Porque os pais, como todos nós, temos data de validade. Às vezes, alguém que está aqui comigo agora, nesse cada dia especial de pais, perdeu o papai quando era neném, ou quando era criança, jovem ou adulto. Mas alguns estão aí com os pais agora. E tem aqueles que o filho é muito pequeno, então, mamãe, é você que tem que dar uma força. É você que tem que encorajar, preparar para honrar esse homem precioso que é o pai de seus filhos. Às vezes a palavra é tensa para muita gente. Teve pai violento, teve pai que abandonou, teve pai que não se responsabilizou. E tem assim, porque a vida é desse jeito. As pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus se tornaram rebeldes contra Deus. Se tornaram pessoas que não querem andar com Deus. Se tornaram pessoas que rejeitam o nome de Jesus, porque em Jesus a gente pode encontrar vida nova. Assim um pai pode encontrar vida nova em Cristo Jesus.
Mas há pais maravilhosos, não é não? Quero ler um texto da Bíblia com você, alguns textos, para você ver como que Deus trata com atenção o pai. Efésios 6 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na admoestação e na disciplina do Senhor. Salmo de número 103 diz assim: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Salmo 128 diz assim também: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Primeiro, uma lembrança sobre aos pais. Papai, você e eu, que somos pais, devemos ser homens que tememos ao Senhor. Então, um pai tem que temer ao Senhor. Temer ao Senhor significa que você já entregou sua vida a Jesus Cristo, que você reconhece que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e que Ele ressuscitou para a sua salvação e que todo pai precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar uma vida sem Deus, uma vida de idolatria, uma vida de egoísmo, uma vida sem fé e voltar a entregar sua vida a Jesus. Um pai precisa ter o temor do Senhor. Um pai deve amar seus filhos. Isso é natural, não é natural, não. O pai tem que intencionalmente amar os filhos. Ao amar os filhos, ele os trata com bondade, ele os trata com carinho, ele doa tempo. Tem pai, como alguns tiveram pais aqui, que eles não sabiam muito abraçar e beijar. Eles achavam que dar amor é pôr comida dentro de casa. E foi assim uma geração de pais. E se você teve um pai assim, você não devia ficar com raiva dele, porque era o melhor que ele podia dar para você. Pais devem temer o Senhor, devem amar seus filhos, pais devem ter compaixão dos filhos. Compaixão. Muitas vezes os filhos fazem muita coisa que a gente não queria que eles fizessem, filhos e filhas. Até mesmo desobedecem o caminho que nós orientamos a ele. Muitas vezes pais que criaram filhos no temor do Senhor têm a tristeza de ver que os filhos se desviaram. Compadeça-se dos seus filhos. Como mostra lá a parábola do filho pródigo, ilustrando o Deus amoroso. O Deus amoroso nos criou, nós fizemos como o filho pródigo, desobedecemos a Deus, saímos de perto do Pai, estragamos nossa vida e um dia a lembrança do Pai fez o filho voltar, o Pai se compadeceu, foi ao encontro dele e o acolheu de novo. Pai tem o temor de Deus, amém, pai? Pai ama seus filhos, pai tem compaixão dos filhos. Você precisa reconciliar com seus filhos. Se tem algum pai que está agora comigo aqui, nesse cada dia especial, você precisa reconciliar com seus filhos. Os seus filhos podem ter te destratado, podem ter criado a maior confusão com você, mas você não pode viver com o coração amargurado com seus filhos. E nem com seu pai, viu, gente boa? Se seu pai morreu, você não pode ter seu coração amargurado com ele, mesmo que ele tenha te feito uma coisa ruim, você precisa pedir a Jesus para tratar seu coração. Agora deixa eu aproveitar aqui para falar com você, filho. Honra teu pai. Diz a Bíblia que esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias. Há uma época da vida que filhos têm que obedecer os pais. Claro, o pai tem que dar limites.
Pai tem que dar limites. Mesmo essa lei aí da palmada sendo aprovada, não palmada, tem que dar limite aos filhos. Não é que os filhos são os reizinhos, não. O que é isso, velho? Criança, gente, é igual animal selvagem. Se a gente não educar, eles rebentam a gente, fazem a gente passar vergonha. E precisa orar para os filhos converter cedo. Então, filhos, tem uma época que a gente tem que ensinar eles a obedecer. E você, filho, enquanto estiver dentro de casa, você precisa obedecer seu pai. É isso mesmo. Você está lá, comendo as custas dele, por conta dele e tal. Mesmo que você tenha 40 anos, você está dentro de casa, você não paga as suas contas, você não sustenta você está dentro de casa, tem que obedecer, porque está debaixo do teto ali, né? Filhos, quando obedecem os pais, eles trazem para si mesmo bênçãos especiais, diz a eterna palavra de Deus. Mas e se meu pai mandar fazer uma coisa que Deus não agrada? Bom, precisa saber se é isso mesmo. Se os pais mandarem fazer uma coisa que é frontalmente contrária à Escritura, por exemplo, o pai manda você fazer um despacho, que é contra a Escritura. Então você vai desobedecer seu pai, mesmo que você seja penalizado por isso. Porque você vai obedecer seu pai do céu, que ele diz que isso não pode acontecer, não pode realizar. Mas a Bíblia manda a gente honrar o pai. Honra teu pai. Como é que a gente honra o pai? Primeiro, você honra o pai tratando bem seu pai. Certo? Trata ele com respeito, com carinho, consideração. Honra seu pai. À medida em que seu pai envelhece, você precisa cuidar dele. É isso mesmo. Seu pai viveu a vida inteira para sustentar você, para te abençoar, para te ajudar. À medida que os anos passam e que a força dele diminui, você precisa cuidar do seu pai. Gastar dinheiro com ele, gastar tempo com ele, investir para alegrar um pouco a vida dele. Honra teu pai. Mas meu pai não é crente. Não falei se ele é crente ou se ele não é crente. Eu falei que ele é seu pai. É isso que a Bíblia diz. Seu pai precisa de ser honrado por você. Trate seu pai com amor, trate seu pai com respeito, trate o seu pai com carinho, trate o seu pai com consideração, ore pelo seu pai. Ore pelo seu pai, coloque a vida do seu pai nas mãos de Jesus, peça a Jesus para guardar seu pai. Se o seu pai já tem o temor de Deus, que ele seja um homem ainda mais cheio do Espírito Santo. E se o seu pai não tem o temor de Jesus Cristo, nosso Senhor, que ele tenha um encontro com Jesus Cristo. Você precisa orar pelo seu pai. No dia dos pais, faça uma festa para o seu pai. Ah, mas já está muito em cima da hora, não dá tempo de fazer nada. Faz a semana que vem. Faz daqui uma semana, faz o dia que você receber. Faça alguma coisa especial para abençoar a vida do seu pai. Isso alegrará o coração de Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador. Mas você podia, hoje, tomar uma decisão em relação ao seu Pai do céu. No livro de Provérbios diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Você já deu o seu coração para o Deus vivo e verdadeiro? O Senhor, Deus, Pai, Criador de todas as coisas, amou você e a mim. E a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos 3 movimentos, então, nessa conversa de hoje. Primeiro, pai, entrega sua vida a Jesus, tenha o temor do Senhor. Ame seu filho, reconcilie com ele, tenha compaixão dos seus filhos. E a Bíblia diz, não irrite seus filhos. Seja um pai que não irrite seus filhos. Filho, ame seu pai, obedeça a seu pai, trate com honra seu pai. Celebre o seu pai. E mesmo se ele já foi para a eternidade, traga para a vida uma memória boa sobre o seu pai e não alguma coisa que detone o seu pai. Seu pai já merece aplauso, gente boa, só de ter gerado uma pessoa especial igual você, já foi sensacional. Fala sério, não foi ou não foi? E você que tem sido tão precioso para tantos de nós. Então, hoje, eleve sua alma ao Senhor, eleve suas mãos ao Senhor, faça uma oração de gratidão pelo seu pai. Pede a Deus um coração. Os pais não são fáceis, gente. Eu sou pai de 4.
lá do Jeremias Júnior, casado com a Gisele, do Lucas Davi, que vai casar com a Juliana, do Ciro, que vai casar com a Marcela, olha o tanto de filho que eu estou arrumando. Glória a Deus. E da Rúbia, Mara. Ser pai não é fácil. Às vezes a gente é muito difícil. Já pedi perdão muitas vezes para os meus filhos. Mas tenho a honra de ver meus filhos celebrando a minha vida. Mas eu quero celebrar meu Pai do céu. E você? Quero orar por você, para que nosso Senhor te dê um coração voltado para o seu Pai e para o seu Pai do céu. Amém? Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos, nessa agenda do mundo, foi estabelecido um dia para a gente celebrar o Pai. Devíamos celebrar todos os dias, devíamos abraçá-lo, honrá-lo, reconhecer seu valor, mas às vezes nós vamos nos perdendo aí na estrada da vida, então nós pedimos que o Senhor nos dê um coração que possa perdoar o pai quem precisa. Um pai que perdoa seus filhos quem precisa disso nessa hora. Mas que o Senhor nos ajude, acima de tudo, a reconhecer o Senhor, que é o Deus e Pai, nosso Criador e nosso Salvador. Abençoa agora com a bênção que esse pai, esse filho, essa filha precisa nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Então, gente boa, o programa Cada Dia é assim, querendo que você ande perto de Jesus. Perto de Jesus, sua vida será muito melhor. Fale conosco. Está aí o nosso telefone, o 0800. É de graça, tem alguém na ponta para bater um papo bom com você. Ou então você mande um e-mail aí, ó, tá aí, ó, nosso site. É só mandar mensagem, nós lhe responderemos. E você, gente boa, se nunca foi a Belo Horizonte, vá a Belo Horizonte. E se você foi a Belo Horizonte e não foi à 8ª Igreja Presbiteriana, perdeu a metade da viagem. E você que é de BH, já foi lá na 8ª? Não? Ali, ó, em frente ao Minas Shopping, perto do Hotel Ouro Minas, 8ª Igreja Presbiteriana, uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade e parceira na evangelização do mundo. Aos domingos, 7 da manhã, 9 horas, escola bíblica para crianças, culto, 11 horas, culto, 17 horas, culto e 19h30, culto. Você será bem-vindo. Que nosso Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça a sua vida frutificar e florescer. Não se esqueça, perto de Jesus, sua vida será muito melhor. Um abraço, hein, gente boa? Que você fique na paz. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.